Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. E hoje é 28 de maio de 2025. Isso aí, e o tema de hoje, olha, é quente. Vamos falar sobre essa disputa intensa, recente, entre a administração Trump e a Universidade Harvard. Um assunto que tem dado o que falar, né? Muita tensão no ar. Exatamente. E para entender isso a fundo, a gente mergulhou em um monte de material. Notícias de várias fontes, entrevistas com gente envolvida, análises de especialistas. Sim, a ideia é tentar destrinchar mesmo o que está acontecendo, quais são as raízes desse conflito todo. Isso. E também o que cada lado tem feito, né? As ações concretas e as batalhas na justiça que já começaram. E, claro, o que está em jogo, não só para Harvard, mas para os estudantes, para o pessoal da academia e até para o cenário educacional americano como um todo. Pois é, tem muita camada aí. Então, bom, vamos começar a desempacotar isso. Vamos lá. Para dar um contexto inicial, parece que a coisa toda esquentou mesmo depois de 2024, né, com aqueles protestos pró-Palestina que se espalharam por vários campos universitários. Harvard foi um palco importante disso. Sim, esses protestos foram, digamos, o gatilho para uma reação mais forte da administração Trump. Eles começaram a acusar Harvard mais abertamente de ser antissemita. E não só isso. Veio junto a crítica a uma suposta agenda woke, que é um termo que eles usam bastante para criticar pautas progressistas, e um ataque bem direto às políticas de diversidade, equidade e inclusão, o famoso DEM. Exato. Essas políticas DEM se tornaram alvo central. E essa pressão não ficou só no discurso, né? Ela virou algo bem concreto. Como assim? Em abril agora de 2025, a Casa Branca mandou para Harvard uma lista de exigências bem claras. Basicamente, façam isso ou perdem o financiamento federal. Uau! E o que tinha nessa lista? Olha, era uma lista e tanto. Pediam reformas na governança da universidade, o fim explícito das políticas DEI, Fim total. fim total das políticas como existiam, exigiam também a adoção de critérios de admissão que eles chamaram de puramente meritocráticos. Meritocráticos. O que isso significa na visão deles, exatamente? Bom, no discurso da administração, meritocrático geralmente foca mais em métricas individuais, tipo notas, resultados de testes padronizados, sabe? Menos ênfase em fatores contextuais ou na busca por diversidade racial e socioeconômica que o DEI costuma incluir. Entendi. Meio que uma visão mais, digamos, tradicional ou individualista do mérito. Isso. E, além disso, pediam a promoção da diversidade de pensamento, que muitas vezes é interpretado como um código para incluir mais vozes conservadoras no ambiente acadêmico. E tinha mais coisa? Sim, e uma bem polêmica: a proibição de matricular estudantes estrangeiros que fossem considerados hostis aos valores americanos. Uma definição bem vaga e perigosa, né? Nossa, bem vaga mesmo. E qual foi a reação de Harvard a tudo isso? Engoliram? Que nada, Harvard bateu o pé, recusou as exigências. A universidade se defendeu dizendo que precisava manter sua autonomia para decidir seus currículos, suas políticas de admissão e, claro, proteger a liberdade de expressão no campus. Faz sentido, né? Autonomia universitária é um princípio importante. Mas imagino que a recusa não foi bem recebida pela administração. Nem um pouco. Aí começou a escalada das retaliações. E foram pesadas. Tipo o quê, por exemplo? Só o começo. 2,2 bilhões. É muito dinheiro. Muito. E a ameaça era ainda maior. Falava-se em cortar algo entre 3 e 9 bilhões a mais, dependendo da área. Isso afeta a pesquisa, bolsa, tudo? Caramba! E parou por aí? Não. Além dos subsídios, cancelaram contratos federais que a universidade tinha. Coisa de uns 100 milhões de dólares. Eram contratos de pesquisa, prestação de serviços. Outro golpe financeiro direto. Exato. Mas talvez a medida mais drástica e que gerou mais repercussão internacional foi a tentativa de revogar a autorização para Harvard receber estudantes internacionais. Aquela exigência da lista sobre os alunos hostis. Foi além. Tentaram barrar todos os novos estudantes internacionais e colocar em risco os que já estavam lá. Isso afetaria diretamente uns 7 mil alunos. 7 mil. Que percentual isso representa do total de alunos de Harvard?
É bastante coisa. Algo entre 27% e 31% do corpo discente total. Imagina o impacto acadêmico e cultural disso. Nossa, seria uma mudança radical na cara da universidade. E ainda teve mais. Parece que não tinha fim. Ainda teve a ameaça de retirar a isenção fiscal de Harvard, que é algo crucial para a saúde financeira de uma instituição como ela. E, para completar, a exigência de limitar a entrada de novos estudantes estrangeiros a, no máximo, 15% do total de calouros. Quer dizer, mesmo que não conseguissem barrar todos, queriam reduzir drasticamente a presença internacional. Exatamente. Uma pressão por todos os lados. Financeira, administrativa, legal. E diante dessa ofensiva toda, o que Harvard fez? Ficou só na defensiva? Não, eles foram pro ataque também, mas no campo jurídico. Harvard processou o governo federal. Onde foi isso? Tentaram com ação na Justiça Federal em Boston. O argumento central era que as ações da administração Trump violavam a primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão. Aquela que protege discursos, mesmo os considerados controversos. Isso. E também argumentaram que feria a autonomia universitária, que é um princípio bem estabelecido, e também leis federais de direitos civis por causa do impacto discriminatório e especialmente contra estudantes estrangeiros. E como tá essa briga na justiça? Bom, Harvard conseguiu uma vitória importante, mas preliminar. Em maio, agora, uma juíza federal, Alison Burroughs, deu uma liminar. Uma liminar. O que ela faz? Ela suspendeu temporariamente aquela ordem do governo que proibia a matrícula de novos estudantes estrangeiros. Ou seja, por enquanto, Harvard pode continuar matriculando esses alunos. Então foi um alívio imediato para esses estudantes, imagino. Um alívio enorme. Mas a juíza deixou claro que é uma decisão temporária, né? O mérito da questão, se a ação do governo é legal ou não, ainda vai ser julgado, caso continue. Entendi. Então a batalha judicial está longe de acabar. Longe. E enquanto isso, a guerra de narrativas continua pegando fogo, né? Sim, porque as visões são totalmente opostas, né? Como cada lado descreve a situação. Do lado da administração Trump, o discurso é muito duro. Eles pintam Harvard como um desastre, um lugar tomado pelo antissemitismo, cheio de estrangeiros radicais. Chegaram a propor alternativas? Sim, sugeriram redirecionar o dinheiro que iria para Harvard para escolas técnicas, por exemplo. E teve aquela exigência de listas de estudantes que soou bem autoritária para muita gente. E do lado de Harvard e da comunidade acadêmica em geral? A visão é completamente diferente. Eles veem tudo isso como uma retaliação política clara. Um ataque direto à liberdade acadêmica e à autonomia das universidades. Liberdade de pesquisar, de ensinar, de debater ideias. Exatamente. O presidente de Harvard, o Alan Garber, falou publicamente que cortar financiamento de pesquisa não prejudica só Harvard, prejudica o país inteiro, a inovação, a ciência. E tem gente com medo lá dentro. Professores, pesquisadores. Sim, há relatos de professores preocupados com o receio de sofrerem represálias do governo por causa de suas pesquisas ou até mesmo de opiniões expressas em sala de aula ou publicamente. Um clima de apreensão. Complicado. E o que é fascinante aqui, como você disse antes, é ver o impacto disso nas pessoas, né? Nos estudantes, nos professores. Sem dúvida. O impacto humano é talvez a parte mais preocupante no curto prazo. Pensa na incerteza que isso gera, especialmente para os estudantes internacionais. Imagino, eles ficam numa situação muito vulnerável, né? Muito. Risco de deportação, vistos cancelados ou não renovados, o sonho de estudar numa universidade de ponta vira um pesadelo burocrático e de medo. E isso pode ter consequências maiores, né? Para os Estados Unidos mesmo. Com certeza. Já se fala muito numa possível fuga de cérebros. Talentos que escolheriam os Estados Unidos, mas que agora podem preferir ir para o Canadá, para a Europa, para a Austrália. Outros países podem se beneficiar disso. Sim, há notícias de universidades em outros países já de olho nesses estudantes e pesquisadores, oferecendo vagas, bolsas. Os Estados Unidos correm o risco de perder capital humano valiosíssimo. E dentro do campus, como fica o clima? Fica um clima tenso, de apreensão, como a gente falou, e isso pode levar à autocensura. As pessoas podem começar a evitar certos temas de pesquisa, certas discussões, com medo de atrair a atenção negativa do governo. O que é péssimo para um ambiente que deveria ser de debate aberto, né?
péssimo. E além do impacto humano e no clima acadêmico, tem o prejuízo concreto para a pesquisa de ponta. Muitas pesquisas importantes em Harvard são financiadas por agências federais. Tipo quais? Tipo os Institutos Nacionais de Saúde, o NIH, que financia muita pesquisa médica, ou o Departamento de Defesa, que financia pesquisas em tecnologia, segurança. Cortar ou congelar essa verba ameaça diretamente a inovação americana nessas áreas críticas. O estrago pode ser grande e duradouro. E você mencionou que isso não é um caso isolado, né? Faz parte de um contexto maior. Da chamada guerra cultural que está rolando nos Estados Unidos. Guerra cultural. Explica um pouco melhor. É esse embate forte entre visões de mundo mais conservadoras e mais progressistas sobre uma série de temas: valores, identidade, história, o papel da educação. E as universidades de elite, como Harvard, viraram um campo de batalha central nessa disputa. Porque o que elas representam nessa disputa? Para alguns, elas representam o bastião do pensamento progressista, do globalismo, de ideias que eles consideram elitistas ou desconectadas da América real. Para outros, elas são justamente centros de pensamento crítico, de diversidade, de avanço do conhecimento. Então essa briga com Harvard é um capítulo dessa guerra maior. Um capítulo bem importante. Envolve questões fundamentais sobre qual deve ser o papel social dessas universidades, quais os limites da liberdade de expressão dentro delas e, principalmente, até onde o governo pode ir para tentar moldar ou controlar o que acontece na academia. Entendi. É uma disputa sobre poder, sobre ideias, sobre o futuro da educação superior nos Estados Unidos. Exato. E se a gente conecta isso ao quadro geral, o que está no centro dessa tensão toda é, de um lado, uma pressão do poder executivo, do governo federal, que talvez não tenha precedentes na história recente, buscando impor uma visão ideológica sobre a universidade. Usando o poder financeiro e regulatório para isso. Sim, e do outro lado você tem a universidade e a comunidade acadêmica defendendo com unhas e dentes a sua autonomia e a liberdade acadêmica. Eles veem isso como pilares essenciais, não só para eles, mas para a produção de conhecimento em uma sociedade democrática. E você mencionou que Harvard não está sozinha nisso. Não mesmo. Outras universidades de elite, como Yale, Columbia, também têm relatado pressões parecidas. Cortes de verba, exigências de mudanças em políticas internas e investigações sobre atividades no campus. Parece ser uma estratégia mais ampla. Um movimento que vai além de um caso pontual. Parece que sim. O caso de Harvard é o mais visível agora, talvez pela intensidade das ações e pelo tamanho da instituição, mas o fenômeno é mais abrangente. Então, diante de tudo isso, essa pressão governamental, a defesa da autonomia, a guerra cultural de fundo, o que tudo isso significa, afinal? Para onde isso pode levar? Essa é a pergunta de milhões, né? É difícil prever o desfecho exato, a batalha legal vai ser longa, o cenário político é volátil. Mas talvez a questão mais profunda que fica para a gente pensar e, para quem nos ouve refletir também, seja sobre o equilíbrio. Equilíbrio em sentido? No sentido de como uma sociedade democrática encontra o ponto ideal entre duas necessidades que parecem legítimas, mas que estão em conflito aqui. De um lado, a preocupação do governo com segurança nacional, com certos valores que eles consideram compartilhados ou essenciais. E do outro lado? E do outro lado, a proteção que é fundamental para a liberdade acadêmica. A liberdade de pesquisar, de questionar, de debater mesmo ideias que incomodam, e também a importância do intercâmbio global de ideias, de ter estudantes e professores do mundo todo, que é o que enriquece tanto o ensino superior. É uma tensão clássica, né? Entre controle e liberdade, entre o nacional e o global. Exato. E a pergunta é, onde a gente traça essa linha? Como uma sociedade define os limites dessa relação entre o Estado e a universidade, especialmente em tempos tão polarizados? Uma pergunta complexa, sem resposta fácil e que vai muito além do caso específico de Harvard. Afeta o futuro da produção de conhecimento, né? Com certeza. Fica aí a reflexão. Bom, acho que conseguimos dar uma boa passada por esse cenário complexo, né? Sim, tentamos cobrir os principais pontos dessa disputa que ainda vai dar muito o que falar. E para quem gostou desta nossa análise, desse mergulho no tema, a gente pede, né? Deixem seus comentários, contem o que acharam, se tem outra perspectiva. Isso. E, se possível, curtam e compartilhem com quem vocês acham que pode se interessar pelo assunto. Ajuda muito a gente a continuar trazendo essas discussões. É isso aí. Valeu pela conversa. Valeu. E até a próxima.